noites escuras, quando as sombras se alongam e os ventos sussurram segredos antigos, não há prazer maior do que se entregar ao arrepio de um filme de terror. Com suas tramas sinistras e visões sangrentas, esses filmes oferecem um refúgio seguro, pois sabemos que basta desligar a TV ou deixar o cinema para retornar ao conforto reconfortante do nosso mundo. Mas o que acontece quando as palavras, baseado em fatos reais, surgem na tela, arrepiando a espinha com sua promessa de verdade? Há tempos que o terror flerta com o real, usando a verdade para intensificar o medo, para nos lembrar de que, por vezes, os pesadelos transpõem os limites do sonho e se manifestam em nosso mundo. Essa estratégia, ora um truque de marketing astuto, como visto em A Bruxa de Blair, ora uma sombria janela para horrores verdadeiros, serve para nos conectar de maneira visceral com as histórias contadas. Mas nada é mais perturbador do que enfrentar eventos sobrenaturais que encontraram caminho na realidade, ecoando através das eras. Neste mergulho no abismo, vamos desvendar histórias verídicas que inspiraram alguns dos mais memoráveis clássicos do terror, revelando que, às vezes, o verdadeiro horror não está confinado às sombras da ficção, mas espreita nas esquinas de nosso próprio mundo. Na penumbra eterna que envolve a criação de clássicos de terror, Psicose, de Alfred Hitchcock, se destaca como uma obra-prima inquestionável. Baseado no romance de Robert Bloch, o filme introduz o mundo a Norman Bates, o recluso proprietário de um motel à beira da estrada, cuja vida sinistra ecoa os atos macabros do infame assassino americano, Ed Gein. Capturado em 1957, Gein foi notório pelo assassinato de 2 mulheres e suspeito de estar envolvido no desaparecimento de outras 7. Os terrores perpetrados por Gein estendem-se além do assassinato. Ele violou a paz dos mortos, exumando corpos de cemitérios locais para criar grotescos troféus e objetos decorativos com ossos e peles humanas, numa macabra paródia de artesanato. Embora Psicose apresente uma narrativa ficcional, a essência de Norman Bates é uma clara reminiscência de Ed Gein. Ambos compartilhavam uma vida de isolamento, perturbados por relações destrutivas com mães dominadoras, mantendo suas presenças maternas mortas como santuários selados dentro de suas casas sombrias. Além de inspirar Psicose, a sombria lenda de Ed Gein foi a semente para outros clássicos do terror, como O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, e O Silêncio dos Inocentes, de 1991, onde a realidade continua a alimentar os mais profundos horrores da ficção, tecendo uma tapeçaria de medo que transcende a barreira entre o real e o imaginário. Em uma trama que parece arrancada das páginas de um conto gótico, Os Pássaros, de Alfred Hitchcock, tece uma narrativa de terror onde a natureza se rebela contra a humanidade. Inspirado no conto de 1952 de Daphne du Maurier, o filme captura a essência do terror ambiental, após a autora testemunhar um fazendeiro sendo atacado por gaivotas enquanto arava sua terra. No entanto, a origem dessa história sinistra mergulha ainda mais fundo nas raízes da realidade. Em agosto de 1961, a pacífica cidade costeira de Capitola, Califórnia, foi palco de eventos perturbadores, quando bandos de pássaros, perdidos em um frenesi desorientado, atacaram os moradores sem aviso, invadindo casas, atingindo carros e regurgitando anchovas semi-digeridas nos gramados. Esses pássaros semearam o caos,
transformando um dia comum em um cenário de pesadelo apocalíptico. Hitchcock, já em processo de produção de seu filme, encontrou nesses eventos reais um material rico para alimentar sua visão cinematográfica. A peculiaridade dos ataques foi mais tarde explicada por pesquisadores que descobriram uma toxina nas algas consumidas pelos pássaros, responsável por causar amnésia, desorientação e convulsões. Este elo entre a natureza e o inexplicável ofereceu a Hitchcock a perfeita metáfora sobre o desequilíbrio entre homem e natureza, uma temática que Os Pássaros explora com maestria assustadora. Em um mundo onde as sombras se alongam e a escuridão sussurra, O Exorcista se destaca como um pilar do terror cinematográfico, onde o sobrenatural se entrelaça com a realidade mais crua. Dirigido por William Friedkin, este filme arrebatador narra a possessão demoníaca de Regan MacNeil, explorando os desesperados esforços de sua mãe e dos padres corajosos que lutam para libertá-la das garras do mal. A origem dessa história perturbadora remonta a um evento real ocorrido em 1949, que capturou a imaginação de William Peter Blatty, resultando em seu livro publicado em 1971. O caso envolvia um jovem de 14 anos, conhecido nos registros como Ronald Doe ou Robbie Mannheim, cuja vida foi virada do avesso pela terrível influência de um tabuleiro Ouija. As sessões de exorcismo que se seguiram, repletas de manifestações sobrenaturais e lutas espirituais intensas, foram meticulosamente documentadas pelo padre Raymond J. Bishop. Esses documentos serviram de fundação para Blatty, que durante seus dias como estudante na Universidade de Georgetown foi envolvido pelo mistério e pelo horror dessa história verdadeira. Transformando-a em um romance e depois adaptada para o cinema, O Exorcista não apenas define um gênero, mas também atua como um sombrio lembrete das batalhas invisíveis que podem estar se desenrolando à margem de nossa percepção diária. A realidade desse caso injeta uma camada adicional de terror à narrativa, forçando-nos a enfrentar a possibilidade de que tais horrores não estejam confinados à ficção. Dentro das profundezas azuis que beiram as costas pacatas, um medo ancestral despertou, encenado magistralmente no clássico Tubarão, de Steven Spielberg. Este filme não apenas se enraizou como um ícone do subgênero de animais assassinos, mas também infundiu um medo duradouro de águas profundas em gerações de espectadores ao redor do globo. Baseado no romance de Peter Benchley, Tubarão traz à superfície a história aterradora de um grande tubarão branco que assombra os banhistas de Amity Island, uma narrativa inspirada por eventos verdadeiramente sangrentos ocorridos nas primeiras décadas do século XX. Estes eventos são conhecidos como os ataques de tubarão de Jersey Shore, uma série de incidentes horríveis que marcaram os dias de verão entre 1º e 12 de julho de 1916, ao longo da costa de Nova Jersey. À medida que as praias se enchiam de veranistas despreocupados, o terror emergiu das ondas, resultando na morte de 4 almas e deixando muitos outros feridos. O pânico que se seguiu foi palpável. Praias foram fechadas e redes de segurança instaladas, enquanto caçadores eram contratados na tentativa desesperada de deter a ameaça marinha. A verdadeira natureza do predador, contudo, permanece envolta em mistério. Até hoje, debates fervorosos discutem qual espécie de tubarão
poderia ter sido responsável por tais ataques devastadores, bem como o número de animais envolvidos. Este véu de incerteza só fez incrementar o mistério e o medo à já terrível história. Um eco do passado que Tubarão capturou com uma eficácia que ainda ressoa no coração dos espectadores, lembrando-nos que, por vezes, os verdadeiros monstros habitam não apenas nas sombras, mas nas claras e azuis profundezas que nos cercam. No véu nebuloso que cobre as histórias de casas mal assombradas, Terror em Amityville se destaca como um monumento do horror, enraizado em eventos trágicos e misteriosos da vida real. Adaptado do livro de Jay Anson, o filme desdobra a aterradora experiência da família Lutz no número 112 da Avenida Ocean, uma residência em Long Island, Nova York, marcada por sua notória reputação. Construída em 1972, essa casa tornou-se o cenário de um pesadelo para os Lutz, que lá se instalaram em 1975. Apenas 28 dias depois de se mudarem, a família fugiu, alegando ter sido assediada por uma série de fenômenos paranormais que transformaram seu refúgio em uma câmara de horrores. A escuridão dessa casa, no entanto, não começou com os Lutz. 13 meses antes de sua chegada, a casa foi palco de uma tragédia sangrenta. Ronald DeFeo Jr., o filho mais velho da família DeFeo, numa noite fatídica, executou todos os membros de sua família enquanto dormiam. Esse massacre brutal resultou em sua condenação, solidificando a fama sinistra da residência. Apesar dos relatos contundentes dos Lutz sobre o paranormal, que alimentaram debates e ceticismo, os assassinatos de DeFeo são um fato incontestável. A publicação do livro Amityville e a subsequente adaptação para o cinema apenas intensificaram o mistério e o medo em torno da casa, atraindo olhares curiosos e temerosos de todo o mundo. Com o passar dos anos, os moradores subsequentes afirmaram não ter experienciado nada de sobrenatural, levando a mudanças na fachada da casa para desencorajar a atenção indesejada e preservar a privacidade. No entanto, a sombra de Amityville continua a ser uma lembrança perturbadora de que, às vezes, os locais mais comuns podem abrigar os segredos mais obscuros